Como é que tá? O Corinthians vai conseguir pagar esse estádio? Como é que tá a dívida, enfim? Vamos atualizar aí pra gente. O Corinthians fez o acordo com a Caixa, o acordo de 611 milhões, mas que tem os juros, então é possível que ao longo de 17 anos que o acordo foi feito, você pague aí muito mais do que isso, passe de 1 bilhão. O Corinthians que já deu quase 200 milhões desde 2011, 2012, 2013, 14, enfim, desde que saiu o financiamento, já deu os 200 pau. E agora fez mais esse acordo de 611. O acordo é o seguinte, 23 e 24 parcelas trimestrais, só que você não tá pagando o acordo ainda, é só os juros. Nossa. Por quê? Porque os últimos 5 anos ficou em disputa judicial, o Corinthians parou de pagar. Aí a Caixa falou, beleza, a gente faz um acordo aqui, vamos sentar. Então, paga o retroativo, os 5 anos, os juros que você deixou de me pagar, e aí a partir de 25 vai ser juros e amortização. Juros e amortização de verdade do acordo. 23 e 24 é só juros. Então, pagou em março 25 milhões, pagou em julho, final de junho, mais 25 milhões, vai pagar agora no final de setembro mais 25 milhões, e em dezembro, mais 20 e 25, vai dar quase 100 milhões. Isso em 23. Vamos para 24, a mesma coisa. Vai ter quase 100 milhões para pagar de novo. E não começou a pagar o acordo, hein? É a partir de 25, que aí sim, amortização e juros. O acordo de 17 anos. Claro, tem os juros do mal, que eu brinco, os juros do mal, é esse daí, que é o acordo de 17, portanto, o Corinthians termina de pagar o ano de 39, se eu não me engano. Tá. Então, vai sair só que tem o name rights, que também tem os juros do bem, que é pelo IGPM, que o clube acha que o acordo que foi feito lá em 20, na pandemia, que foi uma ótima do Andrés, né? O Andrés fez muita coisa errada, mas essa daí de ter fechado com uma gigante farmacêutica e tal, 300 milhões por 15 anos. Na teoria dá 20 pau por ano. 300 milhões por 20 anos, na teoria dá 15 milhões por ano, só que tem o IGPM. Então, ó, 20 foi 15, em 21 já virou 18, em 22 acho que foi 23, agora em 24 já está esperando 27 milhões, aquele 15. Então você tem os juros do bem. Então eles acham que vai ficar mais ou menos abatendo 400 a 450 milhões de name rights, que o Corinthians não vai precisar pôr nenhum dinheiro, nada. Só que é o seguinte, vai sempre faltar grana, e aí você vai ter que tirar da bilheteria. O estádio é uma fábrica de dinheiro. O estádio é uma dádiva pro Corinthians, só que você tem que pagar. O Corinthians arrecadou ano passado 150 milhões no estádio. Entre bilheteria, cativas, camarotes, bares, estacionamento, publicidade estática, eventos. Tudo isso deu 150 pau, cara. É muito dinheiro, cara. 150 é mais que a cota de televisão do Santos, cara. O que fudeu ali foi a superfaturamento do estádio, né, cara? Ele ficou muito caro, né? O clube teve que aceitar, porque era estádio de abertura de Copa, então teve que fazer muita coisa. Ter aceitado isso aí. Teve que fazer muita coisa. E olha que o Corinthians conseguiu quebrar muita coisa. A FIFA queria, olha que as loucuras da FIFA, né? Queria que tivesse uma super passarela que ia dar do L-ponto do estacionamento direto pro camarote para que os presidentes de países custava os caras andar, por causa de 100 metros que eles iam andar a pé. Era uma coisa meio bizarra que a FIFA queria. O clube ainda conseguiu cortar muita coisa, mas teve outras que não conseguiu. E aí fez um estádio muito luxuoso, o estádio é lindo, o torcedor adorou, a média de público é super alta. Não há comparação que acontece hoje com o que aconteceu no Pacaembu. Tem torcedor que fala assim, por que não volta pro Pacaembu? Meu amigo, sabe o que o Corinthians tinha no Pacaembu? Bilheteria, ponto. Ele não tinha camarote, não tinha cativa, não tinha nada, os restaurantes, os bares, não tinha nada. Ele só podia ter bilheteria. O ano de maior arrecadação do Corinthians no Pacaembu foi 2012, 35 milhões bruto, 22 líquido. 22 é uma folha salarial do Corinthians. Passou o ano inteiro jogando para 22 conto. Então, assim, não há comparação. A arrecadação que o Corinthians faz hoje, só de bilheteria o ano passado foi 90 pau, 60 líquido, cara. É uma fábrica de dinheiro, só que você tem que pagar. E aí não vai sobrar muita coisa mesmo. E olha que o ano passado, dos 150, o líquido foi de 40 pau. Só que esse ano começou a pagar o estádio. Não tinha um acordo. O acordo é desse ano. Por que trouxe o Vitor Pereira pagando 3 milhões? Porque não tava pagando o estádio. Porque não tava pagando o estádio. Então, só de bilheteria,
60 pau líquido. Você usou aquela grana. Foi lindo pro Duílio usar aquela grana. Só que falou, agora começou a brincadeira. Em 23 vão pagar o estádio. Quanto que vai dar? Já foi no... 50 pau, só de 2 parcelas. Tem a terceira em setembro agora. Quanto vai dar no final? Você tem um número? Então, depende muito. Por que eu tô falando depende muito? Daqui a pouco pingou um acordo de televisão extra, entrou 300 pau. Você chega na caixa e fala assim, ó, tô amortizando aqui 300 pau à vista. Quanto que eu amortizo? 8,600. Pô, tá, mais o name rights, tá, sei lá, entra um dinheiro do nada, é igual a nossa casa. Você tá comprando, você vai pagar em 30 anos, pega o seu FGTS e amortiza. Então é muito difícil, mas se fala numa projeção, vamos dizer que você não faça nada antecipado. Que você possa pagar quase 1.400 no final de 17 anos. E me fala uma coisa, existe alguma obrigação estatutária do Corinthians cumprir com esse acordo? Te pergunto no sentido que, assim, recentemente mudaram lá o Estatuto do Santos, de que se um presidente dever 2 folhas salariais, ele é empichado a partir do próximo. Isso foi uma coisa que o Rueda montou lá, etc. Sim. Porque o Santos já perdeu jogadores... Porque o terceiro mês salário atrasado de carteira, o cara pede a rescisão, etc e tal. Vamos lembrar de Arou, Caranha, Mena, entre outros tantos aí. Eu imagino que se o Corinthians não cumprir com esse acordo com a Caixa, vai um juros absurdo. Ou seja, pode refletir em campo, né? E aí um presidente chegar lá e falar assim, meu time tá aqui em maus lençóis, eu vou pegar essa grana e vou investir no time. Existe alguma proteção do clube com relação a essas falhas administrativas que punam o presidente? Ou um estudo para que isso aconteça? Porque... Nada. Sinceramente, não. É aquela coisa de você não... Sei lá, eu não tô pagando minha casa, meu nome tô sujo, meu vizinho tá me olhando torto, sai no relatório do condomínio, é isso. Se o Duílio não fizer o que você falou, é ele com a imagem dele, mas não tem nada ali. Isso não, isso no estatuto não. Mas o impacto no time tem, né? Porque, pensa aqui, ó, o Corinthians pagou 2 parcelas de 25 milhões esse ano. Com 50 pau, você podia ter trazido 2 puta jogador. Então tem impacto, não adianta falar que não tem. Por isso que eu falo, eu dou risada quando alguém fala assim, o Corinthians ganhou o estádio. É risível, é um negócio, é uma piada isso. Uma piada. Só esse ano, em 2 parcelas, você brincou com 50 milhões. Enquanto é o estádio mais caro do Brasil. Enquanto o Flamengo, por exemplo, hoje joga no Maracanã, tudo bem, paga ali a manutenção e tal, mas ele gastou quanto? Nada. Nada. O Botafogo gastou quanto pra ter o Newton Santos? Nada. Ele paga ali manutenção, tal. O Atlético vai gastar 300 milhas, né, no MRV. Mas renovar. O Atlético Paranaense, por exemplo, fez lá toda aquela reforma agora que resolveu fazer um acordo ali com a prefeitura, vai pagar algumas vezes e tal. Então, assim, não é mole, cara. É legal ter o estádio? É maravilhoso, a torcida adorou. Pô, tem 40 mil de média, cara. Desde que o estádio foi construído, 34.800 alguma coisa. É uma média muito alta, cara. É mais de 2 milhões por mês. Numa região afastada da cidade pra caralho. Né? Você acha que deu uma mudada no público do estádio ou não? Cara, a sociedade mudou, não. Pra Itaquera? Pra mim, a sociedade mudou. Eu não sou mais o cara que eu ia pro Pacaembu antigamente. Eu, quando saio... É que agora eu vou sempre trabalhando. Mas vamos dizer que eu tô na arquibancada. Sai um lance, uma dúvida lá. Eu sou daqueles que sou contra ficar no celular na hora do jogo. Mas no intervalo eu vou sentar e vou olhar o celular pra ver se aquele lance que foi impedimento ou não foi. Quando que eu fiz isso na minha vida no Pacaembu? Nunca. Então a sociedade mudou. A gente mudou como sociedade. Não é porque o chão, o mármore o pedaço de pedra do Pacaembu e o pedaço de pedra é a mesma coisa. Eles são iguais, só que a sociedade foi mudando. No Pacaembu tinha a ingresso numerada do Corinthians, era 500 pau também. Não era barato a numerada do Pacaembu. Atrás dos 2 gols da Neoquímica Arena é 38 conto que a gente paga pra ir no jogo. Meu irmão paga 38 reais todo mês. Todo o jogo, 38 pau, 35, 38. Não é caro. No Pacaembu, no tobogã e atrás do Amarela também era 35, 38. A final da Libertadores foi 32 reais. E hoje o jogo do Grêmio agora, o meu irmão pagou 38 reais. Quase a mesma coisa. Então, assim, tem espaço para todo mundo. O Corinthians... Ou seja, até mais barato, porque a gente tá falando de 10 anos atrás, em termos inflacionários. Então, o que mudou para mim, de verdade, é a nossa maneira de ser. Eu, para vir aqui, eu entrei no aplicativo
que antigamente eu entraria talvez num táxi, que eu chamaria, esticaria a mão na rua. E eu no celular, provavelmente antigamente eu conversaria com o motorista e tal. Eu vim o caminho inteiro olhando o celular. Eu mudei como na minha sociedade a gente mudou. Eu mudei como pessoa. Os nossos hábitos foram mudando. Tem vezes que nós estamos em casa, eu, minha esposa e meu filho, estamos assistindo TV, mas os 3 estão com o celular, ele com o tablet e nós 2 com o celular. E nós estamos vendo TV. Na teoria era só para ver a TV. Antigamente a gente sentava, deitava. Eu me lembro, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, sentando, deitando. A gente era um cerimonial para assistir a novela Pantanal. Parava tudo, jantava tal. Vamos lá, a gente deitando, assistindo Pantanal. 2 no chão, 2 no sofá. Hoje em dia, cara, esquece. A gente não vai parar na frente de uma novela para ver. Se você perder o capítulo, você entra lá depois no Globoplay e assiste depois. Então, se a gente achar que porque mudou o estádio, o público do Corinthians mudou o perfil, não, as pessoas mudaram, cara. Quem ia na arquibancada amarela do Pacaembu hoje tem um hábito diferente na mesma norte da organizada do estádio. Fez a selfie antes do jogo, o storezinho dele, garantiu a imagem dele, que ele tá no jogo. Comeu um briochezinho. Mandou no WhatsApp do amigo, tirando sal. Eu ia mandar um WhatsApp no Pacaembu pra alguém, não tinha WhatsApp, eu vou mandar pra quem? Eu ia esperar chegar em casa, pegar, às vezes, no telefone, no celular e ligar, ou no fixo, quando eu ia na década de 90, pra ligar pro meu amigo pra perguntar se ele foi no jogo. Hoje em dia eu falo no FaceTime, você tá onde aí no estádio? Ah, eu tô aqui. Tá. Então se a gente não começar a entender, e os clubes também entenderem, é frescura ter Wi-Fi no estádio. Por que se eu posso ter um Wi-Fi no estádio? O que muda? Não tem Wi-Fi, o torcedor... Cara, mano. Eu posso oferecer um tão bom. A cadeira é muita frescura, tá? É a estofada. Mas vai mudar por quê do cara? Eu falo assim porque essa semana a gente teve uma parada que eu fiquei estarrecido, assim, cara, na final da Copa do Brasil, quando mostrou no telão lá 26 milhões de renda num jogo, velho. Isso não, aí é outra coisa. Ticket médio, R$400. E eu vejo isso muito no estádio do meu time, no Allianz Parque. O meu pai, se estiver vendo, sabe muito disso. Eu fico puto. E sexta-feira eu fui no jogo contra o Goiás. Fui na organizada, no setor de organizada do Palmeiras, e lá eu até saí do jogo eufórico por conta do jeito que foi o jogo. Eu encontrei o Renan, que é nosso sócio aqui do canal, e ele foi no Gol Sul. E aí eu falei pra ele, cara, é impressionante como o Gol Norte parece que é outro jogo. É a mesma curvatura do Palestra Itália que foi mantida, então parece que o Palestra ficou ali. E o resto do estádio, cara, um Vila JK, assim. É bizarro, é frio, é zoa. Eu já fiz muito jogo em Itaquera e tem um certos setores lá que é assim também. Tem. Então, por isso que eu perguntei dessa mudança que o futebol tá tendo. E lá no Rio, você viu o Flamengo perdendo, o setor do meio, o Juca, que foi até falou, você só via branco no estádio, assim, não viu um negro. Antigamente você via jogo do Flamengo na geralzona lá, os caras fantasiados, tudo bem, não vai ter geralzona mais. Mas esses caras precisam de um lugarzinho nesses estádios. Então, assim, são coisas diferentes. Uma coisa é a mudança da pessoa como sociedade, que mudou mesmo, nossos hábitos. A outra coisa é elitizar com o ingresso nessa loucura, nesse absurdo. Pra mim, isso é um crime com o futebol. Sabe o que é isso? Pra mim, são os dirigentes dando mais moral ainda pra esse monte de jogo do PSG, dessas criançadas usando camisa do PSG, do Real Madrid. Porque hoje em dia... A gente tem muita... Tá mais barato consumir o PSG do que o seu próprio clube. Exato. Só que os dirigentes talvez não estejam com a noção do mal que ele tá fazendo ao longo do tempo. Não é agora. É com meu filho de 6 anos, mas quando ele tiver 15, fala, vamos no jogo do Corinthians? Pai, hoje eu não quero não, velho. Exato, velho. Ele não vai ter o mesmo tesão que eu tenho pra ir, porque ele vai estar ou no videogame, ele tem o tablet, ele tem o não sei o quê... Porque a sociedade está mudando. E se os dirigentes não ajudarem... Porque o meu filho já chorou no estádio. Cara, ele adora ir pra Itaquera. Ele acha mágico. Ele vê a entrada do time, fogos. Só que eu tô tentando fazer minha parte. Só que os dirigentes, cara, eles têm que ajudar também. Então, quando você faz um ingresso a R$2.500, R$4.000... Você tá acabando com o seu produto futebol. Você tá fazendo uma boa renda? Tá? É gostoso? Pô, mas deve ser gostoso, né? O dirigente... Cara, mas e aí, cara? E esse cara volta quando? Ou, pior, o cara que foi toda a competição com você, ele não conseguiu ingresso. Exatamente. Cara, o São Paulo tem um sócio-torcedor que pra mim é surreal. É o cara que paga mais e ele compra antes na frente do que paga menos.
que aí você paga, ela tem plano que você compra, paga uma balona por mês e você tem direito você e mais 3, é umas loucura. O do Corinthians e do Palmeiras ainda eu acho que é mais justo porque é o lance da assiduidade. Da assiduidade. Eu vou mais, eu vou comprar na sua frente. Cara, ainda tá justo. Mas essa coisa do preço, da precificação, então você tá juntando duas coisas. A sociedade tá mudando, te dando celular, te dando outros entretenimentos. Cara, você já parou pra pensar que antigamente, o domingo, a minha diversão na minha vida, na década de 90, era o Corinthians. Ou ver o tape, que aparecia às vezes 6 horas, eu escutava pelo rádio, das 4 às 6, Jovem Pan, Bandeirantes e tal. E aí às 6 horas abria Bandeirantes o tape pra gente assistir o tape. Compacto. Não tinha TV fechada, o compacto, não tinha nada. O domingo a gente almoçava, esperava o jogo do Corinthians, ia dormir, papapá. Hoje em dia você vai comprar carro de domingo, você vai no shopping de domingo. A Paulista tá fechada no domingo. Você tem entretenimento de domingo. Tá tudo aberto. Você vai comprar casa se você quiser ver apartamento de domingo. Antigamente não, eu sentava, via o Faustão, escutava o jogo pelo carro. Era um dia de descanso, hoje em dia é um dia de entretenimento. Ou seja, o seu futebol, é mais aquilo que você era obrigatório, virou ou você tinha mais ele, era só mais um, meu amigo. Hoje abre cinema, abre restaurante, abre tudo. Você tem o tablet, você tem a Netflix. Pô, quantas vezes eu colo na academia aqui, tem uns palmeirenses treinando com a camisa do Palmeiras na hora do jogo do Palmeiras. Então, cara... Eu falo, porra, mano, o cara é palmeirense, o Palmeiras... Aí o cara, aí o cara faz um treininho ali, aí o cara vai olhar a televisão assim, fica olhando um minutinho, volta a fazer o treininho. Mas antigamente esse aí cara... Eu falo, porra, esse cara é palmeirense? Esse cara tinha surrado aqui, cara. Mas antigamente esse cara, ele só teria o Palmeiras. A academia não tá... Hoje em dia hoje em dia tá academia pra ele lá. Então, se os dirigentes não começarem a pensar nisso... Às vezes a academia tá mais barato que o jogo do Palmeiras. Sim, é isso. Então, se hoje em dia o dirigente não pensar dessa maneira e não entender que o futebol virou só mais uma possibilidade para aquela garoto, para aquela criança, para aquele adolescente, daqui a pouco não vai ter mais ninguém gostando, cara. O produto futebol tá sendo destruído. Eu tenho condição de levar meu filho pro jogo. Só que quem não tem? Qual que é a sua condição de levar teu filho para assistir um jogo do PSG em Paris hoje? Para muitas pessoas é a mesma condição do filho dele corintiano levar ele para Itaquera. Cara, a final da Champions, a final da Champions estava mais barata do que o jogo de domingo aqui. A maioria dos setores era mais barato. Sim, louco. Mas é um jogo só, é só a final. Então você tem que pagar mais. Eu não tô falando para cobrar os R$38 que eu fui contra o Grêmio ou que... Aquela vez na final da Libertadores, até hoje eu não entendo como que o Corinthians cobrou 30... Sabe quando a renda do Corinthians aquela vez? 2 milhões e pouco da final da Libertadores com 40 mil pessoas no Pacaembu. O Corinthians aumentou o ingresso, eu não me lembro até hoje. Não, eu acho que foi uma renda parecida do ano anterior, de 2011. O Santos também, 2 e pouco. Não era essas loucuras. Só que empresa do Mineirão, que é o recorde, né? Que é 14 milhões. Ali já foi foi uma loucura. Já era o próprio Calil falando ali 250 que milhões. Pobre ver jogo era na televisão. Então, assim, gente, eu vou ser um cara que vou lutar muito contra isso, cara. Contra esse sistema de ingresso caro, porque pra muita gente, cara, o futebol ainda é a única diversão que a pessoa tem na vida dela, cara. Se você tirar isso daí da pessoa, dele pegar o filho dele e ir lá e falar, filho, sábado nós vamos no jogo, hein? Sábado eu já consegui ingresso aqui. Quando meu pai me falava isso quando uma ansiedade, criança, eu nem dormia, velho. Cara. Era muito foda. Só que hoje em dia tá acabando isso. Então a gente tem que cobrar os caras, tirar os caras da zona de conforto, achar que pros caras não tá tudo bem esse tipo de coisa não, cara.